eles, e eles estavam constantemente murmurando, né? Por conta disso, Deus disse, olha, esses que murmuram, essa geração que murmura, não vai entrar na Terra Prometida. Passam-se, então, 40 anos, 38 anos, na verdade, né? Mais os 2 que eles estavam um ano, 2 meses lá no Sinai. Então, fechou 40 anos. Aí essa geração toda morre, os filhos agora, Deus usa Moisés para aconselhar eles a seguir os caminhos do Senhor. Pois bem, Deus fala para eles que eles vão herdar a Terra Prometida. É isso que acontece, então, Moisés morre, Deus levanta um outro homem que se chama Josué, para liderar esse povo a entrar na Terra Prometida. Josué representa um outro espírito de fé. E você precisamos entender que Moisés representa a saída, um povo que será libertado, será liberto do Egito. Mas para entrar na Terra Prometida precisa um outro espírito de fé. Josué é um outro espírito de fé. Para ser salvo, para nós sairmos do Egito, é um tipo de fé. Mas para entrarmos na terra que Deus nos prometeu, é outro tipo de fé. É outro espírito. Precisamos carregar outro espírito. Josué aponta para um espírito de ousadia. Josué aponta para um espírito de concordância. Josué aponta não para o espírito de murmuração, não para o espírito do que não vai dar certo, que as coisas não são bem assim, que é difícil, que a gente precisa fazer. Não. Josué é um outro espírito de fé. Pois bem, Deus levanta, então, a gente viu aqui do capítulo 1 ao capítulo 5, Deus levantando, então, Josué, liderando Israel para começar agora se inserir na Terra Prometida. Josué, ele é, então, essa figura do novo Moisés, né? E essa figura de um novo libertador. Então, Josué agora explica para o povo, conduz esse povo até Jericó. Eles rodeiam Jericó e Deus disse, façam 6 dias, rodem Jericó uma vez ao dia, e no 7º dia deem 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. E toquem as trombetas, toquem os chifres de carneiro. Então anunciar, isso aponta para anunciar o Cordeiro, anunciar a mensagem, proclamar, profetizar. Pois bem, eles fazem isso, é a primeira cidade, então, conquistada. A primeira cidade conquistada na Terra Prometida é Jericó. Preste atenção nisso. Você imagina o seguinte, que o Rio Grande do Sul será conquistado. Imagina que o Rio Grande do Sul é a Terra Prometida, certo? E aí, o povo estava lá ali na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que é Torres, certo? Então imagine que Jericó é a primeira cidade. Jericó é ali em Torres. Tem muita coisa para eles conquistar, certo? Mas Jericó era a primeira. Torres era a primeira. Eles sitiaram, então, ficaram em torno das muralhas e ao soar das trombetas, na proclamação, as muralhas de Jericó, elas caíram. Isso mostra para um evento aqui que simboliza, que revela o poder de Deus. Então, assim, as conquistas da nossa vida, Deus estava sinalizando que, sabe o princípio do primeiro, né? O primeiro dá o tom, né? O primeiro é o princípio da primeira menção. Deus estava falando, olha, é assim que vocês vão vencer. Não é na força de vocês. É na proclamação. É numa apropriação de fé daquilo que eu prometi para vocês. Então, é isso que acontece. A primeira cidade foi sitiada. Pois bem, do capítulo 6 ao capítulo 12, a gente viu aqui no capítulo 6, então, a destruição de Jericó, né? Você pode anotar aí, do capítulo 6 ao capítulo 12, ocorrerão diversas batalhas com os cananeus. Pastor, por que cananeus? Porque é quem estava em Canaã. Que essa terra estava habitada. Eles teriam que fazer guerras. E o Senhor disse, mas eu vou dar para vocês, só lutem que é a terra de vocês. Correto?
as terras estavam habitadas pelos inimigos. Mas Deus disse: não tenho medo, Josué, seja forte e corajoso, eu darei essa terra por herança. Ok, primeira cidade, Jericó, dependendo do Senhor, ao soar da trombeta, ao soar do chifre de carneiro. Pois bem, eles venceram, e Deus disse: ninguém toque em nada, o primeiro é meu. Deus estava dizendo: vocês vão vencer na vida de vocês, mas reconheçam que depende de mim, reconheçam que tudo é meu, reconheçam que vocês precisam de mim. Era isso que Deus estava falando para eles. Pois bem, primeira deu certo. E Deus disse: ninguém toque naquilo que é meu. Não peguem prata, nem ouro, nem gado, nada. Tudo é meu. Ninguém toma porque é meu. É o primeiro, é a primícia. A primícia é minha. É isso que Deus estava falando. A primeira cidade é minha. O primeiro é meu. É um princípio espiritual que nós já aprendemos. O primeiro é de Deus. Amém? Pois bem, agora, dentro desse grupo de cidades que serão conquistadas, do capítulo 6 ao capítulo 12, algumas cidades serão conquistadas. Na verdade, o livro de Josué inteiro agora vai mostrar o quê? Josué fazendo guerra contra todos os povos que estavam ali na Terra Prometida, tá? Agora começa uma temporada de guerra, ok? E aí a gente vai ver vários princípios espirituais. Preste atenção nisso. Deus estava mostrando o tempo todo, gente, não é sobre vencer a guerra. Isso é uma coisa que já está certa. Vocês vão vencer. A questão é, durante esse tempo que eles estão lutando, que eles estão avançando e conquistando, Deus está mostrando para eles qual é a maneira de Deus, qual é a maneira que eles devem proceder, como eles devem proceder para ter as vitórias na sua vida. Isso são princípios espirituais. Como que nós vamos vencer a nossa vida? É a mesma coisa. A gente não pode olhar só como um aspecto histórico, mas como um aspecto simbólico e pedagógico. E em poucos cliques é possível obter uma visão geral de todos os aspectos do seu negócio, porque quando tudo está alinhado, nada atrapalha seu caminho. Acesse monday.com e comece seu teste grátis. Os nossos comerciais, voltando depois dos nossos comerciais. Vamos arrumar isso aí essa semana. Ok? Deus, então, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo ministrar o nosso coração para nós aprendermos. Essa palavra é pedagógica. Tem sido pedagógica para você? Amém? Ok. Então agora, chegamos aqui no capítulo 7. Até agora, Josué liderando Israel, começa a batalha contra os cananeus do capítulo 6 ao capítulo 12. E nesses capítulos agora a gente vai ver várias cidades sendo conquistadas. Bom, a gente viu já no capítulo 6 a cidade de Jericó sendo conquistada. Amém, caiu as muralhas, eles invadiram, tomaram tudo, mas tudo era do Senhor. Eles conquistaram tudo, mas tudo era do Senhor, não tocaram em nada. Pois bem, capítulo 7. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Espera aí. Deus disse que a primeira cidade era dele, correto? Que ninguém era para pegar nada, correto? Que o primeiro era dele, correto? Isso é um princípio espiritual? Isso é um princípio espiritual? Amém. Olha o que diz agora no capítulo 7. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, sublinhe esse nome aí. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Espera aí, é interessante, né? Os israelitas foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Olha o que está descrito. Parece que é o povo todo, né? Pois é. Quando o povo anda em aliança, o que aconteceu? Uma única pessoa roubou as coisas que era do Senhor, que Deus disse que não era para tocar. E por conta disso comprometeu todo mundo. Olha a seriedade de andar em aliança. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender uma coisa. Existe um nível que é unidade. A gente andar em unidade. A gente ter uma agenda em comum, a gente ter uma vida em comum.
um Deus em comum, uma fé em comum, um rito em comum, ok? Mas outra coisa é ter unanimidade. E a unanimidade fala de todos nós termos o mesmo coração, todos nós termos a mesma reverência às coisas do Senhor. Isso agora fala de um alinhamento espiritual, e não meramente litúrgico, não meramente procedimental, não meramente um cronograma em comum. Fala de um espírito em comum. Sabe, pessoas que têm um espírito que está alinhado, um espírito que concorda. É gostoso estar perto de gente que concorda, sabe? Você não se sente ameaçado, você percebe integridade no coração daquela pessoa. Era justamente isso que Deus estava desejando que o povo tivesse. Tanto é que Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele fala assim: Pai, o meu desejo é que todos eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse é o desejo do coração de Deus. Que nós sejamos unânimes. Quando o Espírito Santo manifesta lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo, a palavra de Deus diz que eles eram unânimes. Unânimes. Unanimidade é um princípio espiritual. Uma família precisa estar e ser unânime. Não é só ter unidade, é ser unânime. Um casal precisa ser unânime. Os filhos com os pais com os filhos precisam ser unânimes. O mesmo espírito. Não basta estar na mesma casa, precisa carregar o mesmo espírito, aleluia. O que acontece é que aqui tem um personagem, tem um homem da tribo de Judá que se chama Acã. Acã, ele rouba o que é do Senhor. O espírito dele é outro espírito. Todo mundo está seguindo as ordens do Senhor, mas Acã faz diferente. E por conta disso, compromete a aliança de todo mundo. Olha que loucura isso. Às vezes parece, não, é só irmão, não tem nada a ver. Não, se o espírito está errado, pode comprometer o todo. Faz sentido? É justamente esse o cenário aqui. A gente precisa ver isso de forma pedagógica. E Deus, quando sabe que tem um que pega o que é dele, que ele disse que não era para tocar, o que acontece? Deus diz: para tudo. Lembra que Miriam, a murmuração de Miriam, o mover parou 7 dias? Lembra? Para tudo? Agora é um para tudo de novo. Miriam, agora é um para tudo por conta de Acã. Acã, filho de Carmi, apossou-se de algumas coisas, que Deus diz que não é para pegar prata, não é para pegar ouro, não é para pegar gado, não é para pegar nada. Tudo é meu. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. O nome da segunda cidade agora é Ai. A primeira é Jericó. A segunda é Ai. Vamos lá. Só tentando ser mais pedagógico possível aqui. Vamos lá. A primeira cidade é Torres. Depois de Torres é o quê? Passando de Torres... Não, Três Cachoeiras é bem lá na frente. Passando de Torres, não sei se alguém lembra. Claro, dá para vir pela Freeway e dá para vir pela Estrada do Mar. Pastor. Alguém... o Heleno vai saber, vai. Isso. Vem Estrela do Mar e Curumim, se for pela Estrada do Mar. E se for pela 101, tu vai pegar Três Cachoeiras ali. É Três Cachoeiras mesmo, depois de Torres? Isso. Pela 101, tá. Sim. Tá, 101, isso, não é Freeway, 101. Freeway aqui em cima. Tá. Fechou então. Então imagina o seguinte. Nossa, deu muito certo aqui a analogia. Torres foi conquistada, imagina Torres foi conquistada. Três Cachoeiras, eu não sei se tem 10 mil habitantes. Tá? Não tem, né? Não é nem 1.000 habitantes, eu acho que é habitantes. 900 e poucos habitantes. Então assim, é muito menor, correto? Tá? Exatamente isso que vai acontecer agora.
Eles começaram a conquistar. Jericó foi derrubada, Torres foi conquistada. Uau! Irmão, para quem olha só, o tamanho deles. Conquistaram Torres. Você acha que é difícil conquistar Ai? Conquistar Três Cachoeiras? Não, né? É um tapa. Certo? Vamos ver a história? Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, de Torres, a Ai, a Três Cachoeiras, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai, espiaram Três Cachoeiras. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Não é preciso que vá todo mundo. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Exatamente esse cenário. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Meu Deus, vai ser um tapa. Os homens de Ai, os homens de Três Cachoeiras, entretanto, puseram o exército de Israel em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a terra de cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Olha o cenário. Eles venceram Torres, chegaram em Três Cachoeiras, diz: vai ser um tapa. Tomaram um pau. Josué fica pensando: gente, se a gente foi derrotado por Três Cachoeiras, tu imagina quando Porto Alegre souber disso? Tu imagina quando Gravataí souber disso? Quando cidades maiores souberem disso? Eles vão vir contra nós. Imagina, se eles não conseguiram vencer Três Cachoeiras, tu imagina os grandes, eles vão vir e vão nos destruir. Josué agora se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse que nos daria essa terra, mas agora nós estamos aqui envergonhados. Aí Josué, parece que era cultural, né? Começar a reclamar e dizer. E eu certamente faria isso mesmo, da mesma forma e muito pior, né? Mas assim: ó Deus, tu nos trouxe aqui para morrer, por que tu não deixou nós do outro lado do Jordão então? Mesma coisa. Aí o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Olha o cenário. Um princípio foi ferido. Uma ordem de Deus foi negligenciada. E Deus disse: se não houver alinhamento espiritual, vocês não vão vencer. Existe uma bênção, existem unções, bênçãos, que elas são dadas de forma coletiva. Essa é a bênção do corpo de Cristo, é a bênção que está sobre o seu povo, hoje é a igreja, né? Existe uma bênção individual, existe uma bênção coletiva. Existem bênçãos e unções coletivas
que só serão derramadas se houver unanimidade. Existem palavras proféticas liberadas que, se a pessoa não for uma com um coração, um só coração, um mesmo alinhamento, mesma integridade, guardando uns aos outros, no mesmo princípio, a pessoa não vai desfrutar. Ela pode estar junto, mas não vai desfrutar. E, na verdade, compromete de muita gente que está próximo. Deus disse, não vai ser derramado. Não vai. Por quê? Porque pecaram. Porque tem gente que não está alinhada. Deus disse, tem que alinhar. Pode alinhar. E aí, agora, vai ter um período de alinhamento. Por quê? Porque Acã pegou aquilo que Deus disse que era dele. Deus disse que o primeiro era dele. Que a primícia era dele. E ele reteve. Aqui, né? O governo de Mamon e a incredulidade. Segurou o quê? Dinheiro. Segurou dinheiro. A avareza. Pegou o que era de Deus. Ok, Deus diz o seguinte: se não eliminarem esse espírito, fale comigo, um espírito de Acã. Lembra que muitos outros personagens na palavra de Deus representam um espírito? Lembra? Acã representa um espírito. É o espírito da avareza, que toma aquilo que é do Senhor. Deus disse, se não eliminar esse espírito, vocês serão derrotados em cada guerra que vocês fizerem. Se o espírito de Acã, o espírito da avareza, não for destruído, e não reconhecer que é do Senhor, que o primeiro é do Senhor, que a dependência é do Senhor, se não reconhecer isso, não desfrutarão da terra prometida. E se não houver esse alinhamento espiritual, ninguém pode andar. Sabe uma coisa? A gente tem falado sobre isso, né? Do que é andar como igreja, ser membro do corpo de Cristo. O que é isso? Por que a gente tem tempo para relacionamento? Para alinhar espírito. Simples quanto isso. A gente vai caminhando junto. E no caminhar a gente vai alinhando o espírito. Porque nós não vamos entrar e desfrutar de terra prometida com um povo desalinhado. Uns creem, os outros não creem. Uns são generosos, outros são avarentos. Uns são responsáveis, outros irresponsáveis. Uns são da fé, outros são da incredulidade. Uns são da unidade, outros da divisão. Uns são da responsabilidade de pegar junto, de propor. Os outros não, são da individualidade, são do isolamento, são cada um por si, Deus por todos. Está entendendo? Por isso que todo alinhamento profético é necessário para que Deus estabeleça sua vontade na terra. Por isso que uma igreja precisa estar alinhada espiritualmente. Por isso, ok, todos responsáveis, tu imagina, Deus vai derramar favor sobre um povo ganancioso, sobre um povo avarento, sobre um povo irresponsável? Não vai. Deus vai liberar favor quando houver generosidade, quando houver fé, quando houver unidade, unanimidade. Por isso que o andar junto vai definir, alinhar o espírito de fé. Sobretudo, quando Paulo recomenda avaliar uns aos outros, é sobre isso. Irmão, vamos alinhar o espírito de fé. Ah, ok, alguém teve a conduta errada. Ok, então vamos eliminar o espírito. Hoje, nós não eliminamos a pessoa. Hoje, elimina-se o espírito. No Velho Testamento, eliminava a pessoa com o espírito. Era personificado. No Novo Testamento, elimina o espírito. Mas se a pessoa estiver abraçada com o espírito e não permitir-se ser mudada, transformada, liberta disso, ela estiver agarrada com o espírito, aí é uma questão de decisão dela. Então, quando elimina o espírito, se ela continuar agarrada com o espírito, vai ser eliminada junto. Impedido de estar na comunhão. É isso que Deus manda fazer agora. Dizendo o seguinte, Acã, Josué, enquanto não eliminar o espírito de Acã, o espírito da avareza,
não ter responsabilidade com aquilo que é de Deus. Sobretudo aqui, sabe o que era? Reconhecer que o primeiro é de Deus, é primícia, é dízimo. Era isso que estava falando aqui. Sei que hoje a gente pega bem leve com esse tipo de coisa, né? Porque Deus dos céus falar sobre alguns temas, mas é um espírito. Toda pessoa que se sente incomodado quando toca no dinheiro, é porque ela é Acã. Lembra quem ficou incomodado quando Maria estava derramando o vaso, o perfume, nos pés de Jesus? Quem ficou incomodado? Fala para mim. Judas, né? E quem é que vendeu Jesus? Judas, né? É por causa de dinheiro. Não tem coisa que incomoda mais, que revela mais o coração do que dinheiro, né? E eu tenho percebido isso. Tenho percebido mais quem tem pouco do que quem tem muito. Que às vezes é escorado, a pessoa é escorada e na verdade ela é avarenta, se escora, quer que todo mundo banque, todo mundo pague e se incomoda com qualquer coisa, investe um monte de coisa. Mas tudo que for de Deus, valorizar as coisas de Deus, as comunhões do corpo de Cristo, tudo que for do povo de Deus fica incomodado. E a pessoa diz, não, é para mim. Eu quero esse lugar para tirar para mim. É isso que a Acã viu. A Acã viu um espaço, um local de privilégio. Eu estou no povo de Deus, Deus está me abençoando, só que isso aqui é para mim. Deus está dizendo, não. Então, Deus, o pastor Deus vai nos abençoar? Vai. Mas o centro disso tudo, sabe quem é? Cristo. As riquezas eram para quê? Para construir o templo. Amém? E Deus disse, enquanto não houver alinhamento profético, enquanto não houver discernimento, enquanto houver avareza no meio do meu povo, vocês não vão desfrutar da terra prometida. Não tem bênção, não tem crescimento, não tem provisão, não tem prosperidade. A pessoa está lá, agarrada à promessa de Deus, falando e coisa. Ok, mas o coração está desalinhado. Ela diz, mas eu estou junto, eu sou do povo de Deus. Mas o que ela faz? Ela acha que o que Deus dá é para ela. Não vai prosperar, não vai. A pessoa vai fazendo guerra e não consegue nunca avançar. Termina todo o ano, está no vermelho. Todo ano está na pendenga financeira. Passa ano, mais ano, mais ano, mais ano, mais ano. O que acontece? Enquanto não remover o espírito do Acã, o espírito da avareza, o espírito da murmuração, de tudo achar que é caro, de tudo achar que é difícil, de ficar falando que não tem, toda essa murmuração. Deus diz, não é assim. Se não houver um espírito de fé e generosidade, não vence os inimigos. Deus diz para Josué, elimina Acã. Pode eliminar. 14. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. Irmão, o cheque, a checagem. Hoje é assim, aí, irmão, tudo bem? Como é que está? Como é que estão as coisas? Pois é, temos percebido algumas coisas. É assim, né? Tudo com carinho, com amor. Velho Testamento, apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. Olha só. Mas olha só como o negócio era espiritual. E continua sendo até hoje. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Bom, então é Deus que revelando, tá? Olha o cenário. Alguém pegou, irmão, 2 milhões de pessoas. E teve uma pessoa que pegou. Como é que descobre isso? Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Meu Deus, Deus começa a revelar. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Então, peraí. Da tribo, o clã. Do clã, a família. Da família, o representante. Quem? A mulher? Não, vai a mulher. Ela é mais espiritual que eu, pastor. Daí ela fala mais com Deus. Não, filho. É o homem. Vem cá. O homem apresenta. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será advertido, será recomendado. Olha, irmão, vê como é que está teu procedimento, pensa bem. Não. Acã não tem negócio com Acã. O espírito de Acã deve ser eliminado. Esse não é contagioso.
Aquele que for indicado em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Será o quê? Queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu uma loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida. Acã era de qual tribo? Judá. Deus já, é óbvio, né? Já acerta na primeira. Já caiu em Judá. De 12 tribos já caiu a primeira de Judá. Os clãs de Judá vieram à frente. E ele escolheu os Zeraitas. Acã era dos Zeraitas de Judá. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, a família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, o homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse. Conte-me tudo o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas na tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Josué disse: porque nos causou essa desgraça, hoje o Senhor causará a sua. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Aqui Deus estava sendo pedagógico, dizendo: não toque naquilo que é meu. Reconheça que eu sou o primeiro e vocês serão abençoados. Amém. E o que fica claro é que existem espíritos dentro de uma família, seja na vida da igreja, seja lá dentro de uma casa. Existem espíritos que precisam ser eliminados. Mais uma vez, estamos na graça. Não é a pessoa, mas é o espírito. Existem coisas que são ditas dentro de uma casa que, se você não eliminar, vai contaminar toda a família. Existem espíritos que, se não forem falas, espíritos, procedimentos, você percebe um desalinhamento que, se não for eliminado esse espírito, combatido esse espírito, toda a família perde. Amém? Então todo espírito de Acã deve ser eliminado. É o espírito. Amém? Israel todo leva ele. O que eu achei interessante. A família toda foi comprometida pelo pecado de um homem. Estava sendo toda a nação comprometida. Mas aí Deus disse: agora vai ter punição. Chama, escolheu a família, discerniram, revelaram qual era a família. E aí eles pegaram justamente aquilo que tinha pego de Deus. Deus não mandou devolver. Olha que loucura isso. Não era sobre... Deus não estava carente de uma barra de ouro, de 200 ciclos de prata e de um manto. Deus não estava carente disso. Deus queria o quê? Um alinhamento do coração. E por conta disso, Deus disse: pode queimar tudo. Ok? Depois disso, problema resolvido? Sim ou não? Povo alinhado agora? Amém? Vamos lá? O Senhor disse a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra
Ai, ele diz, pode voltar agora, que agora o espírito está alinhado. Agora, aquilo que vocês tentaram fazer há 2 anos atrás, aquilo que vocês tentaram fazer há 5 anos atrás, aquele projeto, aquela empresa, aquele empreendimento, aquele curso, aquilo que tentou fazer e antes não deu certo, pode fazer de novo, porque agora você está com o espírito alinhado. Aleluia. Que agora existe unanimidade. Vocês reconhecem que vocês têm um Deus agora. Vocês reconhecem que o Senhor é o primeiro. Pode fazer que agora dá. Pode avançar contra Ai. Pode avançar contra 3 Cachoeiras. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o rei deles. Desta vez, porém, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Meu Deus. Aí sabe o que Deus está dizendo agora? Agora vai ter, agora pode pegar. Agora pode pegar. Tá, o que os despojos, o ouro, a prata, agora de vocês. Reconheceu que eu sou o primeiro? Reconheci. Tá bom, agora pode pegar tudo para vocês. É isso que Deus está falando. Depois que reconhecermos o espírito alinhado, reconhecermos que ele é o primeiro, pode desfrutar. Aí é os benefícios, as bênçãos, não tem problema nenhum. Deus dá. Mas reconhecer primeiro que ele é o primeiro. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então, Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus homens melhores de guerra. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem. Atenção! Prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Olha só. Eles baterão contra, eles vão perseguir novamente, vão responder, reagir, e eles dizem, nós vamos fugir. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão posse da cidade. Então imagina, o pessoal vindo de Torres, vai até 3 Cachoeiras, bate 3 Cachoeiras. Aí eles revidam. Aí eles fogem de novo em direção a Torres. Quando estiverem chegando perto de Torres de novo, a cidade não tem ninguém, só estão as mulheres lá. Aí tem a maior parte do exército está lá esperando, aí toma posse da cidade. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós como antes. O Senhor, o seu Deus, entregará nas suas mãos. 8. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens. Acompanhado dos líderes de Israel, partiu à frente deles rumo à cidade de Ai. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e a cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando viu isso, o rei de Ai e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele, porém, não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Com isso, foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. O Senhor então disse a Josué, estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança em direção à cidade, e assim os fez. E assim o fez. Os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade e tomaram-na depressa e a incendiaram.
Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então, os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Depois que Israel terminou de matar à espada os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde estes os tinham perseguido, toda a nação voltou à cidade de Ai e matou os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Josué não recuou a lança até separar todos os habitantes de Ai para a destruição. Israel, porém, se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem do Senhor, que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai em uma árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. Sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que perdura até hoje. Então Josué construiu um monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado os israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele sacrificaram ao Senhor holocaustos e ofertas de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, José copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e nativos, com seus líderes, os seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam. Metade do povo estava em pé, de fronte do monte Gerizim, e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma palavra só de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças, estrangeiros que viviam no meio deles. 9. Agora chega aqui no capítulo 9, olha só. Jericó foi conquistada, certo? Ai foi derrotada agora. Espírito alinhado, Deus mostrou que para a conquista deve ser obediente. Ok? Chegamos no capítulo 9. Lembrando, Josué está liderando o povo e um exército e fazendo guerra com todos os povos que habitam nas cidades da terra de Canaã. Certo? E Deus diz, pode lutar contra todo mundo que vocês vão vencer. Correto? Ok. Durante esse trajeto, durante essa jornada de guerras, Deus está sendo pedagógico para o seu povo, dizendo, primeiro, anuncie a mensagem, o chifre do carneiro. Saibam que tem a ver com a minha força. A arca vai na frente, os sacerdotes, os levitas, tudo tem a ver com Cristo, com a arca. Ponto, primeira coisa. Segunda coisa, eu sou o primeiro, não levem, não toquem, não sejam desobedientes, sejam obedientes e vocês serão bem-aventurados. Era isso. Chegou agora, terceira cidade. Aqui estão os gibeonitas. A gente vai ver que a resposta aqui dos gibeonitas é muito próximo do que Raabe fez, né? Eles foram mais flexíveis aí. E olha só o que acontece aqui. Todos os reis que viviam a oeste do Jordão, na Serra Central, na Cefelá e todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, souberam disso. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eles se ajuntaram sob o mesmo comando para guerrear contra Josué e Israel. Então é o seguinte, cidades menores fizeram o quê, gente? Se a gente não se juntar, a gente
eles vão nos destruir. Então eles começaram a fazer acordo. Então é o seguinte, ó, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, e mais aqui, Novo Hamburgo, vamos juntar, que o pessoal já bateu contra Torres, bateu contra Três Cachoeiras, eles estão vindo, eles estão conquistando tudo. Então agora, esses povos que estavam ali, eles fazem um acordo. Contudo, 3, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e odres velhos, rachados e remendados. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: os seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Imagina, nós viemos lá da Restinga. A gente veio de bem longe. É mais ou menos esse cenário. Por quê? Porque eles disseram o seguinte: eles vão matar a gente. Certo? Então nós queremos fazer um acordo. Eles foram espertos. Igual Raabe. Se eu sei que vocês vão tomar essa terra, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Nós não podemos contra vocês. É isso que eles... É um ardil. O que é? É um plano. Eles fizeram um plano. Os seus servos vieram... Eles responderam: os seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e lhes digam: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Imagina, o que estava dizendo? O pão estava quentinho quando a gente fez, agora já está seco. Ou seja, é muito longe. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas agora estão rachados. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os caras de bobo não tinham nada. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar a vida deles. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Olha só. O que Deus disse para fazer? Eliminar tudo e conquistar tudo, certo? Os gibeonitas, eles vão e pedem um acordo com Josué. Olha o que eles disseram: quando a gente fez os pães, estavam quentinhos. É muito longe. É muito distante. Esses odres, né, aquele recipiente que guardava vinho, estava em perfeitas condições, mas agora estão secos. Ou seja, é muito longe que a gente vem. Aí Josué não consultou o Senhor sobre isso e tomou decisão sem consultar o Senhor e fez um acordo. Não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Deus está conosco, tá bênção. A gente gosta de consultar Deus quando a gente está precisando, né? Quando não está precisando, não precisa. A gente busca o Senhor quando a gente está negativo, quando a gente está na pressão, quando a gente está nas lutas. Aí a gente tem que consultar o Senhor, a gente está crente, está cheio de Deus, está pedindo conselho. Aleluia. Mas na alta, quando está bem, quando está vencendo guerra, não precisa
buscar conselho para tomar decisões. A gente come o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, a gente investe no que a gente quer, a gente não consulta o Senhor. Tá bom. É justamente isso que acontece com Israel. Tá bom. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus e disseram, não, realmente, esse povo deve morar muito longe, não precisa, gente, não vão nos incomodar. 16. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Fala uma coisa aqui para mim. Esse povo, eles cultuavam o mesmo Deus de Israel? Sim ou não? Não. Eles tinham os deuses deles? Tá bom. Então é o seguinte, eles tinham o mesmo espírito ou outro espírito? Outro espírito. E agora, Israel fez uma aliança e deixou, não, deixa aí, não vai dar em nada. Mas o irmão tem outro espírito. Essa pessoa dentro da sua casa tem outro espírito. Se não eliminar o espírito, vai corromper. Não vai, tá tudo bem. Tá bom. Então vamos ver. 17. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Contudo, os israelitas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que responderam. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Contudo, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que fizemos. Em seguida acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Deste modo, os líderes mantiveram a promessa feita. Então Josué convocou os gibeonitas e lhes disse, por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, como lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué. Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que Moisés, o seu servo, desse a vocês toda a terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos muito medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo aos seus olhos. Josué, então, os protegeu das mãos dos filhos de Israel e não permitiu que os matassem. Naquele dia, fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha separado para a destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o Deus deles. Perdão. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha separado para a destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu deles, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo em seu meio. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom.
Apiram, rei de Jarmute, a Zafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Subam até mim, ajudem-me e ataquemos Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e acabaram com eles por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Irmãos, olha isso aqui. Josué orou. Claro, a Bíblia está descrevendo que o sol parou e a lua se deteve. A grande verdade é que é a Terra que está girando. O Sol está na mesma posição. Então não é o Sol que fica girando em volta da Terra, mas é a Terra que gira em volta do Sol, no movimento de translação também. A Bíblia está descrevendo aqui que o Sol parou e a Lua se deteve. O povo de Israel estava lutando, e para que vencesse os inimigos, Josué orou para que permanecesse dia, até que eles vencessem todos os seus inimigos. E a palavra de Deus está dizendo que a oração desse homem fez com que a terra parasse. Uau! Quando você olha, assim, aí existem várias evidências aqui, né? A gente tem um ano bissexto, não tem? Para compensar uma perda, sempre tem a cada 4 anos, né? Tem um dia a mais no ano para compensar uma defasagem, uma perda nessa contagem, né, cíclica da Terra girando ao redor do Sol e nesse movimento de rotação e translação, fazendo então dando dias e noites, dias e noites, dias e noites. A cada 4 anos precisa haver um dia a mais para compensar. Sabe o que é isso? É que teve um dia que a Terra parou. E agora perpetuamente precisa ser compensado. Amém. A oração de Josué. Aqui diz que o sol parou, mas na verdade foi a terra que parou. Amém. Deus é Deus. Deus precisava fazer a terra parar, faz a terra parar. Na oração de um homem. Ele orou e diz: Deus, eu preciso que pare tudo agora, para que a gente consiga vencer os inimigos. Deus fez a terra parar. Sol, pare sobre Gibeon. Ou melhor, 12, né? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Israel, isto está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e pôs quase um dia inteiro, e por quase um dia inteiro não se pôs. Por quantos dias?
Um dia. Quase um dia. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Aleluia. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Quando Josué soube que os 5 reis tinham sido achados em uma caverna de Maquedá, disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar à cidade deles, pois o Senhor, o Deus de vocês, os entregou nas suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram nas suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. Ninguém mais ousou abrir a boca e provocar os israelitas. Uau! Então Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Assim fizeram e tiraram os 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jamute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. Então eles se aproximaram e puseram o pé no pescoço dos reis. Josué lhes disse: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Isto é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem de combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido, à entrada da caverna, e colocaram grandes pedras que estão lá até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o seu rei à espada e separou para a destruição todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá a Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libna a Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, como tinham feito em Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis a Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e separaram para a destruição os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi a Eglon, a Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Separaram para a destruição a cidade e todos que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, o seu rei, os seus povoados e mataram a espada. Separaram para a destruição os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir, o seu rei, o que tinham feito com Libna e o seu rei, e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb, Cefelá, as vertentes, derrotou todos os seus reis, sem deixar sobreviventes. Separou para a destruição tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou, desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Josué também subjugou todos os reis e as suas terras em uma única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Aleluia. Quando Jabim, rei de Azor, olha o que acontece até aqui para nós finalizarmos. Josué está conquistando, batendo contra todas as cidades, certo? Conquistou Torres, 3 cachoeiras, Terra de Areia, Maquiné, Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida Sul, Curumim, Arroio do Sal, Arroio Teixeira, certo? Foi conquistando todas as regiões.
Deus era com Israel. Teve uma vez que eles não consultaram o Senhor, que foi os gibeonitas. E por conta disso, mais para frente, eles vão ter um problema com isso. Por quê? Porque aquele povo, eles tinham ídolos, tinham seus deuses. Daí as mulheres depois vão deitar com os hebreus e acabam corrompendo. Coisa que Deus disse, não fica nada. Elimine tudo. Por isso que eles tinham que matar as pessoas. Por isso que tinha que eliminar tudo. Lembra que Deus sempre falou para eles que eles tinham que consagrar? Lembra? Consagrar, puro. Então tem que matar tudo, eliminar tudo. Na nossa vida é assim. Tem coisa que a gente vai ter que eliminar, porque senão aquilo vai nos corromper. A gente já falou sobre isso. É um viciozinho que tinha. É umas amizadezinhas que tinha. Pois é, mas é justamente isso que pode corromper tudo lá na frente. Então tem coisa que Deus diz, acabou. Elimina tudo. É uma nova terra. É uma nova cultura. E eu vou abençoar vocês. Vocês não precisam de nada disso. Agora, Josué, tem várias... A Bíblia vai descrevendo, eu sei que esses nomes, né? Os nomes das cidades. Então, Nafote Dor. Meu Deus. Mas são o nome das cidades, das regiões, ok? Ali em Israel. E Josué, então, eles estavam avançando, Israel, Josué, na liderança de Josué, estavam avançando e tomando posse de todas aquelas cidades. Bom, você viu que os gibeonitas foram a favor, mas todos os outros, os cananeus ali, são contra Israel. E as guerras agora estão sendo feitas e Israel está vencendo todo mundo. Pois bem, quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e na Nafote-dor, a oeste, os cananeus a leste, e a oeste os amorreus, os hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso. Bom, agora a chapa esquentou. Agora chegou o quê? Porto Alegre, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, agora Canoas, Sapucaia. Agora o negócio cresceu, certo? Essa região está sabendo que Israel está derrotando todo mundo. Agora eles também vão oferecer resistência e vão lutar contra Israel. Um exército imenso. Tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros de guerra. Sim, todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você percebe que a gente acabou de ler no capítulo anterior que Josué pegou os 5 reis que estavam na caverna, que eram os reis das cidades que eles lutaram e venceram. Ele pegou esses reis, levou na frente do exército, e aí ele passou a espada, colocaram o pé no pescoço deles, passou a espada, depois penduraram o corpo deles para ficar expostos durante o dia inteiro. Você lembra disso? Por que fazia isso? Para encorajar o exército. Sabe aquela coisa? A gente fala com o pessoal aí que joga futebol. Quando o time está embalado nas vitórias, a moral é outra. Tá ganhando. Vai fazer... Chega... É um outro espírito. Era isso era pedagógico. Assim também, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a temporada, todo mundo na família fica sabendo a temporada tá vivendo, temporada ruim, aquele espírito abate. Mas quando... Ó, o Vila tá aqui para confirmar, é assim mesmo, né, Vila? Quando começa agora a temporada boa, deixa eu falar uma coisa. Fale para os seus filhos o que Deus tem abençoado você. Celebre as conquistas. Fale para os seus filhos que foi Deus que deu. Você adquiriu alguma coisa, você foi para um outro emprego, o seu salário melhorou, alguém foi salvo na família, as bênçãos do Senhor, compartilhe com eles, faça-o saber, para que eles tenham a fé aumentada, para que eles creiam que no Senhor, eles saibam, depois eles contam a história, Deus sempre cuidou da minha família, Deus sempre foi bom para os meus pais, a fidelidade do Senhor alcançou a minha casa, o Deus de Israel está conosco,
o Deus dos meus pais está conosco. Aí eles se sentem encorajados. Vocês acham que espírito de fé que eles vão ter para quando sair lá na rua, quando eles forem fazer uma faculdade, quando forem para o mercado de trabalho, quando forem estabelecer as suas famílias, você acha que eles vão estar com medo? Não. Assim como foi com meus pais, o Senhor é comigo também. Assim como Deus foi fiel com a minha família, Ele é fiel comigo também. Aí eles viram você, sabe, subjugando seus inimigos. É com o pescoço no cabelo, com o pé no pescoço dos seus inimigos. São memoriais. Memórias. Crie memórias nos seus filhos. Crie memória na sua esposa, no seu esposo, nessa casa, nessa família. Contemos testemunhos, irmãos. Deus faz tanta coisa no nosso meio, às vezes a gente não conta. Você já viu isso? Nós, gaúchos mesmo, é um problema. A gente é travado, é trancado. Eu estava falando com um amigo que ele é, há anos, né, dono de call center. Ele tem uma empresa de call center. Então, eles ficam fazendo as ligações. Sabe aquelas ligações chatas que a gente não gosta de receber? Aí tem um plano. Aí nós estamos ligando aqui porque você é um plano. Eu sei que é um plano mesmo que eles fazem para nós, para pegar nós. É um plano mesmo que eles têm, né? Aí, eles ligam oferecendo um plano, né? Aí nós temos um plano. Eu já disse um dia, eu sei que vocês fazem um plano para nós, para tentar pegar nós. Ele disse assim, ó, gente, aqui o povo gaúcho é muito complexo. As empresas, tem muitas que eles entregam listas de números das regiões, os dados, para efetuar ligações. Aí ele disse assim, lá no norte, a gente liga para pessoas do norte, eles atendem e falam assim, atende o celular e diz assim, olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, nós temos um plano para você e tal, nós somos da tua empresa, não sei o que, a pessoa ouve, diz, tá, muito obrigado, vamos pensar, eles ouvem tudo. O pessoal do norte super receptivo. O pessoal do sudeste, sudeste e centro-oeste, já é assim. Liga. O pessoal. Alô. Não, é sobre a empresa e tal, não sei o que. Um plano e tal, não sei o que. Tá bom. Já é um pouco menos receptivo, mas ouve. O pessoal do sul, irmãos, quando ele estava me contando isso, eu sou muito assim. Alô? Quem tá falando? Eu já respondo assim, não, eu quero saber quem tá falando. Já começa assim, já inverto. Ué, tá me ligando. E outra, como é que conseguiu meu número? É verdade, não é? Gente, ué, que invasão de privacidade é essa? Irmãos, a gente é muito bairrista. A gente é muito fechado. Não, e é verdade, é uma treva mesmo, mas é desse jeito. Eu já quero saber quem é que deu meu número. Eu não passei meu número para empresa nenhuma. Venderam meus dados. Meus todos preciosos dados. Às vezes a gente dá, mas por que esse medo? Vai tirar tudo que eu tenho. Não, a gente tem muita coisa para tirar, né? Mas enfim. É uma resistência tão grande, né? Existe. Não, eu quero saber da onde que pegou. Então, assim, nem sei por que eu tô falando isso. Alguém me ajuda, por que eu tô falando isso? Tá. Tô falando isso porque nas conquistas, né? Eles deveriam ser pedagógicos, mostrando para os filhos, mostrando para o povo as vitórias, as conquistas, dizendo o seguinte, assim como Deus foi e nos deu vitória, Deus foi conosco e nos deu vitória contra os outros povos, será assim contra os nossos maiores inimigos também. Um aspecto pedagógico. Amém? Então é isso que acontece aqui. Josué agora, versículo 7. E todo o seu exército os surpreenderam. Olha só. Junto às águas de Merom e os atacaram. No versículo 6. Volta no versículo 6. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos os mortos a Israel. Irmãos, a maior batalha era agora. A maior batalha era agora. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o seu exército surpreenderam junto às águas do Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidom em Miserfote Maim e até o vale de Mispá a leste.
eles os mataram, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou tendões dos seus cavalos e queimou seus carros de guerra. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada, porque Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada os que nela estavam. Separou-os para a destruição, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que a governavam. Separou-as para a destruição, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas eliminaram todo o povo à espada, de modo que nenhum foi deixado com vida. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, Neguebe, região de Gósen, Tepelá, Arabá, os montes de Israel, suas planícies, desde o monte de Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Lembra dos gibeonitas que ele fez uma aliança? Pois é. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas, que a todas conquistaram em combate. Ou seja, Josué e o exército venceram todos os reis, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem separados para a destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os anaquins dos montes de Hebron. Lembra dos gigantes? Tem gigante que você só vence com o espírito de Josué. Tem gigante que durante muito tempo não foi vencido por Moisés. Lembra que quando eles foram avistar a terra, era justamente desses aqui que eles tinham medo? Lembra? Mas diante do espírito de Josué, o espírito de fé, até os maiores gigantes caem por terra. Josué separou para a destruição e também as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Assim Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Aleluia. Que tanta guerra, né? Verdade. Mas agora teve descanso. A terra foi conquistada. 12. Agora existe aqui no capítulo 12, se você quiser circular aí, o quê? A lista das vitórias de Israel, certo? Todas essas cidades aqui que foram conquistadas, agora tem um resumo. Agora tem uma lista, um checklist. Ó, nós vencemos, então, deixa eu ver, foi a primeira Torres, depois então foi Três Cachoeiras, depois foi Três Forquilhas, depois Terra de Areia, depois Maquiné, todas as cidades. Ó, resumo. Estes são os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon e todo o lado do leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Governou desde Aroer, que ficava às margens do rio Arnon, até o rio Jaboque, que era a fronteira do território dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazão, dos últimos Refaíns, que reinou em Astarote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis
que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo entre elas, a saber, a Serra Central, Cefelá, Arabá, encosta das montanhas, o deserto de Negueb. Essas terras eram dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Esta é a lista dos reis. Vamos ver agora as cidades, os reis. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libra, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Itapuã. Olha aí, ó. Até Itapuã foi conquistado. O rei de Itapuã, o rei de Éfer. Viu, Emerson? Olha aí, ó. Agora é tudo do povo de Deus, aleluia. Amém. A igreja chegou, o povo de Deus chegou, aleluia. O rei de Itapuã, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Silhom Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac, o rei do Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis, 31 cidades conquistadas. Aleluia. Deus falou que ia dar para o povo de Israel. Deus cumpriu ou não cumpriu? Darei uma terra prometida para vocês. Prometeu lá em Abraão, cumpriu aqui em Josué. Aleluia. Amém. Jesus, te agradecemos pela tua palavra que nos revela princípios, virtudes e fundamentos. Nos leva, Deus, sempre reconhecermos que o Senhor é o primeiro. Não tomarmos nada que centraliza o Senhor, que torna o Senhor evidência na nossa vida e centralidade. Nossa vida, tudo que temos é periférico ao Senhor. O Senhor é a coisa mais importante. Nos carregue, nos mova a compreensão, a maturidade de entendermos que quem dá a vitória sobre os nossos inimigos é o Senhor. É o Senhor, ó Deus, que faz vencer. Nem sequer a menor das cidades, nem sequer uma coisa que parece insignificante é dada a nós pela nossa força. Tudo é do Senhor. É o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que subjuga os nossos inimigos, é o Senhor que nos dá contratos, é o Senhor que fecha contratos, é o Senhor que vem o sim e o amém, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que abre portas de emprego, é o Senhor que, ó Deus, nos dá o espírito de fé para empreendermos, é o Senhor que nos dá a vitória lá no, ó Deus, lá no mundo dos negócios, é o Senhor que fecha, ó Deus, que dá as resoluções, é o Senhor que, ó Deus, coloca pessoas específicas para nos abençoar. Tudo tem a ver com o Senhor. Cada negociação, cada conversa, todas as relações comerciais, tudo isso é o Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a compreensão de que é o Senhor que nos abençoa. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. A nossa sabedoria, a nossa força, o nosso jeito, até ai nos persegue. Até o menor, coisas insignificantes. Até isso nós não conseguimos vencer pela nossa força. Mas até os nossos maiores inimigos são derrotados quando o Senhor vai à frente. Nos leva a reconhecer, Deus. Nos leva a consultar o Senhor nas coisas pequenas e nas grandes também. Ver o Senhor em todo o tempo. E vermos a tua fidelidade em todo o tempo. Hoje nós reconhecemos que o Senhor abre portas em nosso favor. E se for deserto, o Senhor abre caminho. E se for um lugar desolado, como um ermo, o Senhor estabelece rios lá. Tudo tem a ver com a tua bondade, tudo tem a ver com a tua fidelidade e com a tua promessa. Nós oramos e agradecemos. Que essas impressões permaneçam no nosso espírito. E conheçamos o Senhor como primeiro nas nossas vidas. E nas coisas simples, as coisas complexas, consultemos ao Senhor. Pois a vitória vem do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém. Amém. E amém. Amém. A vitória é o Senhor que dá. Eu vou, não sei porquê, mas assim, só uma percepção do Espírito.
Pegue o seu alvo das primícias hoje e algumas sentenças do que o Senhor falou até aqui. Aquilo que já foi conquistado no primeiro mês, celebre com seus filhos e com a sua família. Só lembra hoje. É como você estivesse pendurando um rei ou um gigante que morreu, que caiu. Amém. Celebre. Agradeça ao Senhor. E declare, assim como foi no primeiro, assim como algumas coisas já aconteceram no primeiro mês, pequenos ou grandes, celebre isso. E diz, esse é o tom do ano. O Senhor fará. Isso vai renovar o seu espírito de fé para o ano que está posto diante de nós. Amém? O Senhor dará vitória sobre todos os seus inimigos, os seus alvos, aquilo que foi estabelecido diante de Deus. Amém? Serão conquistados pelo espírito de fé. E o Senhor está nos alinhando. Está alinhando nosso espírito de fé. Amém? Faça isso. Pegue o seu cartão, alvo das primícias, compartilhe, celebre. E sobre aqueles que são maiores, os Anaquins, tem Anaquim. Pode escrever de lado de alguns, pode dizer que é Anaquim. E pode escrever também, vai virar pó. Amém? Vai virar pó. O Senhor dará vitória. Amém? Graça e paz, uma boa tarde para você. Bom domingo. Ok? Nos encontramos aqui amanhã, ao meio-dia. Grato pela sua honra, grato pelo seu zelo, honra, coração com a palavra de Deus. Amém? Ponto central na nossa vida, estarmos diante da palavra. Ama a sua vida. Graça e paz.